Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um momento aqui no nosso canal, onde vamos falar um pouco mais sobre o universo do direito, um pouco mais sobre como estudar direito. Bom, gente, chegou uma pergunta para nós falando dessa necessidade que nós temos de juntar material para fazer o nosso resumo de uma disciplina do direito. Vocês sabem que quando a gente vai encontrar material na internet, a gente encontra vários livros, vários PDFs, várias apostilas, mas a questão é como encontrar material seguro. Eu fiz um outro vídeo explicando para vocês como encontrar material seguro, de vocês procurarem com os professores de vocês, procurarem na biblioteca quais são os livros, geralmente, que passaram pelo crivo das editoras, das livrarias, que trabalham em concordância com a doutrina majoritária para que vocês não tivessem essa dificuldade de encontrar material válido na internet. Bom, passado esse momento de separar material, muitos alunos questionam como fazer um resumo, sabendo que os livros são extensivos, né? Como fazer um resumo. E aí vem esse vídeo, né? Tentando trabalhar essa dificuldade que já foi a minha dificuldade. Então, William, como fazer um material? Vamos lá. Eu tenho 3 livros seguros de autores conceituados, de autores que fundamentam o material de muita gente, de muitos professores. E eu estou com dificuldade de fazer material, sabe? Porque eles falam de tudo. E agora? Prestem atenção. Na faculdade, nós temos 2 momentos importantes. Um é o momento que o professor senta com vocês para poder passar o assunto de cada momento daquela disciplina e o momento de prova. Antes do momento de prova, é o momento que você vai na biblioteca, pega aqueles autores que o professor indicou na sala de aula, ou outros autores, certo? Livros desses autores, e você leva para sua casa para poder fazer o resumo. Quando você escolher os livros e começa a fazer a leitura, você vai perceber que o que está em um livro daquela disciplina, daquela disciplina está em outro livro. Isso que você encontra nos vários livros daquela disciplina, por exemplo, Direito Processual Civil, vai trabalhar com processo, procedimento, atos processuais. Esses 3 pontos vai constar nos 3 livros que você pegar ou mais livros. Então, esses pontos são pontos basilares que você deve transcrever, conceitos, teorias, tudo que você encontrar a respeito disso, que está nos 3 ou mais livros que você separou, entendeu? Então, por exemplo, estou estudando Direito Processual Civil, eu encontrei 3 autores que fundamentam o material de muita gente, que é o Fred Dier, o Leonardo Greco e o Alexandre Câmara, e eu percebi que eles falam umas coisas, o que um fala, o outro fala, e é muito frequente o que eles falam. Eu comecei a entender o que eles estavam falando, e depois eu transcrevi tudo que eu absorvi desses 3 autores para um único resumo, certo? Então essa é a técnica. Vocês não precisam copiar com a mão de vocês ou transcrever para o computador tudo que você encontrou daqueles 3 livros. Não é importante você fazer isso. Cada autor tem o objetivo de fazer você entender a disciplina. Então o interessante seria você pegar apenas um livro que estivesse na sua linguagem para que você pudesse entender a disciplina. Eu, por exemplo, estou estudando e eu preciso entender a disciplina de Direito Processual Civil. O mais recomendado nesse momento é Fred Didier, só que ele tem uma linguagem para pessoas que já trabalham com a prática. Então, por exemplo, quem já está no estágio há mais tempo, ou alguns advogados que trabalham com processo há algum tempo, eles gostam de ler o livro de Fred Didier, porque ele trabalha com muitos termos técnicos e muita propriedade no assunto. Então, Fred Dier é para alguém que já tem uma base bem fundamentada. Alguns alunos que estão entrando em contato com a disciplina de Direito Processual agora têm dificuldade de estudar pelo livro de Fred Dier, embora ele seja um doutrinador muito importante. Então, nós vamos estudando por autores auxiliadores, como, por exemplo, Leonardo Greco e Alexandre Câmara. São autores também muito utilizados. O que acontece?
eu tenho que separar o que é importante. Pô, William, mas se o cara fez um livro, tudo é importante. Calma. Você vai visualizar o que eles falam em conjunto. O que eles falam, sabe? O que eles falam, mesmo que eles utilizem uma linguagem diferente para poder falar aquilo, sempre aparece nos livros. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de direito processual, atos processuais, pressupostos processuais, partes no processo, petição, fatos, fase de saneamento, fase postulatória, fase de instrução. Essas coisas caem em todos os livros. Então, você não pode ser bobo a ponto de não entender que aquilo ali é um sinal que aquilo é importante. Se está em todos os livros, é porque é muito importante. Não deve passar você não deve passar por esse tipo de estudo sem entender isso da disciplina. Entendem? Então, por exemplo, você entende? Você vê aquilo com muita frequência. Então, aquilo é um sinal que aquilo é importante. Então, se eu estou estudando por 3 autores, eu tenho que separar o que é frequente, o que está nos 3 livros ou mais livros que eu separei para estudar. Na hora de fazer o resumo, eu já li os três autores falando do mesmo assunto. Eu entendi a disciplina, sei o que eles estão falando e eu vou transcrever com as minhas palavras aquilo que eu aprendi. Então, nesse momento, eu posso utilizar, transcrever algumas frases ou parafrasear o que um autor ou outro disse, certo? E na hora de colocar conceitos, tome muito cuidado. Porque alguns autores, eles trabalham, como eles trabalham uma disciplina, e como eles trabalham uma disciplina, e muitas vezes eles têm muita fixação por uma parte do conteúdo, eles podem capengar, o pessoal fala capengar em outra. Então, o que acontece? Quando for separar conceito, saiba escolher o conceito. Não é qualquer conceito. Tá falando aqui de processo. Tipo, esses alunos que estudam ensino médio, aí o professor passa um conceito lá, o que é biologia, chega no Wikipédia e pega o primeiro conceito que vem pela frente. Não é assim. Você precisa visualizar de que forma os autores conceituam aquilo no direito. Então, por exemplo, direito processual. Eu encontro vários autores falando sobre direito processual, só que é muito um autor, a fala de um autor difere do outro. Eles estão falando a mesma coisa, mas de forma diferente, e às vezes um fala um pouco com mais abrangência e outro com menos abrangência. Se eu sou um aluno de direito, eu preciso perceber que o assunto que mais cobre com propriedade o autor que mais cobre com propriedade aquele conceito é o que me importa, entende? Tem mais elementos no conceito daquele autor que no de outro, então eu vou lá e coloco aquele conceito que abrange com mais totalidade aquele conceito daquele conteúdo. Os outros autores, se eles falam uma coisa muito diferente do que o autor que você escolheu, se eles falam uma coisa muito diferente daquilo do seu autor escolhido, você pode fazer o que muitos professores fazem, principalmente de cursinho, que é acrescentar no seu resumo, no seu material, outro conceito, certo? Então eu coloco o conceito, por exemplo, de Fred Didier, que é um doutrinador muito utilizado na área do direito, no direito processual, e se precisar de mais alguma coisa, eu acrescento com a fala de outro doutrinador, como o caso de Alexandre Câmara ou de Leonardo Greco, certo? Se não houver necessidade, eu só coloco de um. Beleza, já fiz o meu resumo, já me atentei a questões de conceito. Teoria não, porque a teoria geralmente é a mesma, não dá para fugir muito, né? Não há muita margem para você falar a respeito da teoria. É quase a mesma coisa, então eu já fiz o conceito, já coloquei as teorias, já coloquei aquilo que cai em cada uma. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer um esquema para que eu possa visualizar aquilo que está na teoria, aquilo que eu aprendi na prática, certo?
Lembrem que a teoria, ela assessora a prática. Então, se você está estudando direito processual e está entrando na área de estágio, tente visualizar aquilo que o doutrinador falou na sua prática. Porque o problema de você entender a linguagem como de Fred Didier é você não ter prática. Então, se você é um aluno estagiário, você começa a ter contato com o estágio, com alguns professores, e aí você precisa visualizar aquilo na prática. Eu, por exemplo, depois de fazer o meu resumo de direito processual da fase postulatória, eu comecei a fazer um mapa mental, que é esse daqui, um mapa mental, onde eu pudesse visualizar aqueles atos processuais, aquela sequência de atos processuais. Certo? Aqui. Não está focando, mas aqui agora, certo? Eu fiz cada momento dos atos, cada ato processual, e para me situar, eu coloquei uma coisa ali que fosse importante, sabe? Muito basilar daquele momento, daquele ato processual. Atrás da folha, eu coloquei de cada momento, de cada ato processual, a profundidade, certo? Porque não adianta você estudar por cima o assunto, você tem que estudar com um pouco de profundidade. Se você tiver muito tempo, você estuda com a profundidade que você quiser, mas você precisa colocar alguns pontos importantes de cada ato processual, ou colocar algumas sinalizações, tipo capacidade postulatória, capacidade da parte, contestação, prazo da contestação, prazo da réplica, sabe? Cada prazo é importante que você faça algumas sinalizações. Como eu sou leigo ainda em direito processual civil, certo? Sou leigo não. Eu sou aluno ainda. O que eu fiz? Eu peguei um professor que já trabalha um tempo na área, vi como ele fazia o mapa mental daquele assunto e comecei a fazer o meu mapa mental em cima do mapa mental dele. Então, o que eu percebi da disciplina que ele não sinalizou, eu coloquei ali, porque eu sei que vai ser cobrado em prova. E o que ele sinalizou, que ele acha importante para eu visualizar a disciplina, eu acrescentei no mapa. Então, eu fiz um mapa mental em cima do mapa mental dele. Muita gente faz isso quando vai para a internet, encontra muitos mapas mentais e acrescenta informações. Eu já fiz isso com muitas pessoas, com muitos mapas mentais na internet, mas nesse momento, como eu tenho tempo para poder visualizar como um professor, com o próprio professor, né? Eu visualizo como ele vai colocando, encaixando essas informações. Como é que ele... Qual é o mapa mental dele, sabe? Então eu comecei a fazer isso, fazer um mapa mental. Isso me ajudou a entender o que a teoria tem a dizer e como ela acontece na prática. Por que é importante aquela teoria? Aquela teoria não. Por que é importante... por que é importante a teoria? Por que ela fundamenta a prática? Como é essa prática? Por que a teoria é importante? Sabe? Aquelas questões. Então, na prática, por exemplo, prazos processuais são muito importantes. Você saber o prazo para entrar com o prazo para você fazer certo ato processual, o que há em cada momento, o que você pode fazer em cada momento. Então, você como um observador, você precisa fazer essas anotações se você não tiver, se você já tiver na sua mente, ou se você não tiver, se você estiver aprendendo. Então, se você estiver aprendendo, então você vai colocando ali. Depois que você passou por essa fase de fazer resumo, você conseguiu mapear boa parte do conteúdo, você vai para uma fase muito importante, que é a fase de questões de concurso. Visualizar como esse assunto pode ser cobrado numa prova. Porque o que acontece? Nem sempre o que você estuda com profundidade no assunto é o que será cobrado naquela prova. Tem muito aluno que é muito bom, isso nas estaduais acontece muito. O aluno vai para a faculdade, o aluno é bom aluno, tira notas altas, estuda doutrina, atrás de doutrina, mas quando vai para a prova da OAB, infelizmente tem dificuldade. Por que acontece isso? Porque ele está trabalhando muito em cima da doutrina e muito em cima da profundidade. É aquele momento que ele começa a estudar por vários assuntos, vários teóricos, e começa a estudar com profundidade a disciplina. Só que, quando ele vai para uma prova de OAB, aquela prova está cobrando a exceção. Está cobrando pontos que o aluno tem dificuldade de estudar porque ele acha cansativo, ele acha que aquilo ali não é importante, ele dá pouca significância para aquilo ali. Então, aquilo ali
é a forma que os professores de banca têm de fazer com que o aluno vença a concorrência. Se ele quer mesmo passar naquele concurso, ele vence a concorrência. E, infelizmente, alguns professores, às vezes, utilizam provas de cursinho e vão cobrar para a gente a parte desgastante do direito. Então, é muito importante você visualizar também como aquele assunto é cobrado em concurso, em questões de concurso, que trabalham vários níveis de dificuldade. Então, nesse segundo momento, você vai trabalhar o seu material. Você vai fazer um novo material. Você pode utilizar como um meio, né, o mapa mental, e ali você vai colocar informações que muito caem em prova. Então você vai lá para as questões de concurso, você começa a visualizar aquelas questões que muito caem, que muito caem, que estão carregadas de informações. Você vai pegar essas informações e vai transcrever para o seu material, para o seu mapa mental. Depois você transcreve para um resumo, para o seu resumo, certo? Você vai acrescentar essas informações que às vezes você só visualizou nas questões de concurso, que não apareceram durante todo o seu estudo, ou você não visualizou, ou você não deu importância, você transcreve isso para o seu mapa mental, para o seu material de prova e depois para o resumo, certo? Então você bacharel, tem dois momentos importantes na sua vida quando você está na faculdade, que é o momento que antecede a prova, que é o momento que o professor está dando o assunto, que você pode estudar com profundidade, e o momento anterior da prova, que é o momento que você tem que fazer uma dosagem do conteúdo, o que pode ser cobrado em prova. Muitos alunos acham que tudo é importante, porque direito é importante, certo? Mas é isso. A gente tem essa coisa, né? Tudo que fala é importante, tudo que me dizem acrescenta alguma coisa no meu conhecimento a respeito do direito. É verdade, mas nem tudo que a gente estuda cai em prova, principalmente na prova da OAB. Então é muito importante que você saiba estudar como um bacharel. Então você vai sentar e vai estudar por vários autores, por vários livros. Você vai fazer o seu resumo, você vai entender a disciplina para depois fazer o seu resumo e depois você vai parar para estudar para a prova. Então na prova caem coisas básicas, mas pode cobrar algumas exceções, algumas informações que você lendo o seu material de resumo, talvez você não acrescentou ali. Então é hora de você, na hora de estudar para questões de prova, fazer um material específico para a prova e acrescentar lá no seu resumo que você fez aquelas informações também, certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. É difícil explicar, né? Porque, sabe, a gente está falando de coisas que são próprias de alunos de direito. Então, é difícil você conseguir explicar uma coisa que até você tem um pouco de dificuldade. Eu também tenho dificuldade. Eu já fiz esse vídeo porque quando eu estudo por mais de um autor, quando não tem um livro ali que me agrada na primeira leitura, quando eu estudo por vários autores, eu percebo que o conteúdo começa a ficar vasto. Sabe? Tudo no direito é vasto. Você vai estudar direito processual, tem vários livros de direito processuais, tem vários vídeos no YouTube de direito processual, tem várias informações. Só que, mesmo que você encontre material seguro, você precisa saber aquilo que é importante. Tem coisa que é falada apenas por uma questão de aprendizagem. Por exemplo, vocês sabem que quando a gente vai estudar um conteúdo de direito, a gente tem que focar na doutrina majoritária, mas as outras teorias que vieram antes da doutrina majoritária, ou que estão sendo estudadas no momento da teoria majoritária, da teoria que é adotada como majoritária, também são importantes. Então, tem professores que trabalham três teorias, como no caso de direito penal. Nós temos a teoria bipartida e a tripartida, todas são importantes. Mas importa que você foque na teoria vigente. Então, não tem como você estudar a tripartida sem ter passado pela bipartida, mas você não deve se fixar tanto. Eu tenho que saber, eu tenho que estudar isso aqui, eu tenho que focar nisso aqui. Isso não cai em prova, ou cai com pouca frequência, a teoria bipartida. Então, essa teoria bipartida, ela foi já usada no ordenamento jurídico, mas ela ficou mais na história. Então, muita coisa da história é importante para você enquanto bacharel.
Mas pontos importantes da atualidade não podem passar desapercebidos pelo aluno. Então, aquilo que é praxe, aquilo que cai sempre, aquilo que está ali, que você vê que está na fala de todo doutrinador, de todo autor, de todo professor. O seu professor na sala de aula falou muito daquilo ali. É um sinalizador que você precisa dar uma atenção para aquilo, colocar no papel, porque é muito importante. Tá ok? Então é isso. Deixo um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Volto aqui em outro momento.